Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. E o Renato 38 mais uma vez falou de terra plana num podcast. Eu não tinha visto esse ainda, tá? Eu já tinha reagido aqui a um vídeo dele, lembrando que eu sempre digo aqui que eu admiro muito o 38, acho ele um cara super coerente. E obviamente que eu não vou discutir com ele sobre quando o assunto for Bitcoin. Eu não vou discutir com ele quando o assunto for economia, quando for perícia criminal, que são as especialidades dele. E esse que justamente é o mal. Antes de eu falar de qualquer coisa, eu preciso estudar, eu preciso me empenhar para entender sobre o que eu vou falar, para não sair falando besteiras. E é justamente o que o 38 aqui fez nesse corte que eu vou colocar aqui. E inclusive o título é até interessante, olha aqui. 38 destrói Super Xandão e Sergião dos Foguetes sobre terra plana. Então, peraí. O Super Xandão, ele destruiu o Super Xandão, hein? O 38 ele destruiu o Super Xandão e o Sacane? Como assim, cara? Não entendi muito bem, né? Eu vi só um pequeno pedaço, assim, é de cair o C da B, as coisas que ele falou aqui, tá? Então é justamente coisas de uma pessoa que nunca estudou o assunto, que nunca, né? E se põe a falar. Eu acho o seguinte, deveria ser mais honesto intelectualmente da parte do 38 se ele chegasse e falasse, quando alguém perguntasse, ele falasse, eu não sei sobre o tema, cara, não estudei, e assim você corta o assunto. Mas ele tem essa mania de achar que sabe de tudo, né? E não é assim, cara, não é assim que as coisas funcionam. Se você não sabe de um assunto, primeiro você procure saber e tente debater ou rebater algo, né, com coerência. Justamente eu vejo ele fazer quando ele fala de outros assuntos. Agora, quando ele fala desse tema, é sofrível. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. Então, estamos falando aqui de um negócio. Tá tendo uma treta entre o Sacane e o Super Xandão a respeito de terra plana. Você tem alguma opinião sobre isso? Rapaz, eu já bati papo com o Super Xandão sobre isso. Eu tenho um brother meu. O que você acha? Rapaz, eu acho que a gente tem que fazer um crowdfunding para dar a volta ao mundo de barco. Isso aí, eles resolvem isso aí. É mais fácil, né? Ou construir um foguete também. Não, eu queria que alguém me explicasse. Olha, uma coisa fácil. Você vai em diferentes latitudes. Cara, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Dá um crowdfunding para fazer uma volta de barco. O que isso vai provar alguma coisa? Isso aí Fernão de Magalhães já fez, isso aí James Cook já fez. Várias pessoas já fizeram, né? Inclusive o James Cook e o Fernão de Magalhães demoraram 3 anos, né, para circunnavegar a Terra. E muitos outros já fizeram isso, né? O que isso prova o quê? Dar a volta ao mundo, né? No mapa se você pegar o mapa da Terra plana, o Fernão de Magalhães saiu de Portugal, né? Passou por debaixo aqui pelo estreito, que leva o nome dele, o Estreito de Magalhães, deu a volta pelo Oceano Índico, desceu a África e voltou para a Europa. O que tem a ver dar a volta no mundo, cara? Chega a ser, é o que eu falo, aí os argumentos acabam sendo sofríveis porque o cara não pesquisou nada sobre o tema. Então, sabe? Vamos lá. E você vê mudando o ângulo da Lua. No hemisfério sul, você vê o Cruzeiro do Sul. E no hemisfério norte... Entendi a coisa de mudar o ângulo da Lua. Você está falando que é Lua invertida, né? Meu Deus do céu, será que é isso? Será que é isso? Ele está falando sobre a Lua invertida, um troço já batido, um troço já velho, que ninguém nem mais comenta sobre isso, né? Se você está numa terra plana, você está vendo a parte de baixo da Lua sempre, né? Então, a parte da meia esfera, a parte de baixo da Lua. Então, óbvio, né? Se você escrever um número 6 no teto, quando você estiver olhando para ele de um lado, você vai ver o 6. Se você for para o outro lado, você vai ver um 9. Por isso você vê a Lua invertida entre um hemisfério e outro. É algo tão simples, né? E assim, qualquer um pode fazer isso aí. Escreve o número 6 no seu teto. Se estiver do lado de cá, você vai ver o número 6. Se estiver do lado de lá, você vai ver o número 9. O que tem a ver? Você vê a Lua invertida, já que você vê a parte de baixo dela, né?
Ele vai falar do Cruzeiro do Sul. Agora vamos ver, que eu achei interessante. Você vê a estrela polar. Acabou, porra. O que os caras querem mais, velho? Então... O engraçado é o que eu falo. Quando o cara não tem conhecimento, é terrível, cara. O engraçado é ele comentar sobre a Polaris, tá? Ele comentar sobre a Polaris. Já que a Polaris é a maior pedra no sapato do modelo da bola. Porque você tem uma estrela que está fixa no norte, ok? Fixa, não sai do lugar. E tem uma Terra que está a 150 milhões... Fiz que isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra. Uma Terra que está a 150 milhões de quilômetros do Sol. E quando ela dá uma volta, uma meia volta, vai até o outro lado, ela continua aqui a 150 milhões de quilômetros, estou falando em média, né? A gente sabe que tem afélio e periélio, mas ela continua a 150 milhões de quilômetros em média. Então significa que a Terra andou 300 milhões de quilômetros e a estrela Polaris continua fixa. Tanto quando está de um lado, quanto quando está do outro a 300 milhões de quilômetros. A estrela Polaris está fixa e não sai do lugar. Vocês já viram duas retas paralelas se encontrarem? Isso é possível na geometria? Bem, então ele está usando a estrela Polaris, que é a coisa óbvia que desmascara o globo, que é uma estrela fixa que não sai do lugar. Agora, então, isso demonstra total falta de conhecimento. E sobre o avistamento da Polaris e do Cruzeiro do Sul, isso aí Snell Descartes explicou há mais de 400 anos atrás. Ele explicou isso. Refração da luz. A luz passa por meios, porque nós temos atmosfera, nós não vivemos no vácuo aqui dentro da Terra. Ao passar por meios, ela vai desviar. Isso aí Snell Descartes explicou há mais de 400 anos. Eu posso provar aqui em laboratório. Fiz um experimento ontem sobre isso. Inclusive, nesse experimento, eu mostro o giro das estrelas no sul e do norte, de maneira simples, porque as coisas do Criador são assim, são simples, tá? Fiz e, ora, você vê dependendo do local que você esteja observando, você vai ver a constelação, a estrela, sim ou não. O experimento está aí, foi feito ontem. Usando a lei de Snell, que foi explicada há 400 anos. Por isso que eu falo, se você não sabe de um assunto, não fala, cara. Não fala, fica na tua, para não passar essa vergonha. E olha que eu admiro muito o Renato 38, em tudo que ele fala. Mas nisso aí, meu Deus, é sofrível. A Terra é plana. É isso, tipo... Daí eu tenho um ponto melhor que esse aí. Sim. Tu olha pra Lua, ela é redonda. Tu olha por todas essas porra com o bagulho, ela é redonda. Por que caralhos a Terra é plana, caralho? Eu já falei isso também. Não, mas a Marte, todos são redondos. Eles assumem que são, mas a Terra é plana. Argumento fodido, né, esse aí, né? Esse aí é o argumento mais sofrível que um ser humano pode utilizar ao falar desse assunto. É o que a gente sempre diz, né? Porque a laranja E outra coisa, peraí, antes de eu comentar sobre isso, primeiramente, se você for discutir sobre um assunto, fale da figura geométrica correta. Porque eles ficam, a Terra é redonda, a Terra é redonda, a Terra é redonda. Ela é redonda mesmo, só que ela é um plano circular. A Terra plana, ela é redonda, porque é um plano circular. Então, se você for primeiro entrar nessa discussão, você tem que usar as figuras geométricas certas. Ou é plana ou é esférica. Essa é a discussão. Ninguém discute se a Terra é redonda ou não, porque em ambos os modelos a Terra é redonda. Só que num modelo a Terra é redonda e esférica, e no outro modelo a Terra é plana, circular, portanto plana e redonda também. Então, para o básico, para você começar a discorrer sobre o assunto, no mínimo, nem as figuras geométricas corretas, os caras discorrem sobre isso. Isso demonstra uma total ignorância. E ali sobre essa questão, meu Deus, mais uma vez explicando isso pela milionésima vez, porque a laranja é esférica, a banana tem que ser também, a carambola, né? Impressionante, cara, impressionante. Quer dizer que tudo, a mesa de sinuca tem que ser esférica porque as bolas são. Meu Deus, cara. A Terra é plana porque ela é um reino, ela não é um planeta. A Terra é plana porque ela tem vida, fauna, flora, coisa que nenhum desses outros corpos celestes tem. Tá aí a diferença.
Justamente por ela ser plana, ter um modelo eletromagnético onde luz e sol funcionam no confinamento, irradia sua luz fazendo a matéria se movimentar. Tudo foi criado para servir a Terra. Um átomo ele só está em movimento porque ele recebe energia. Tem carga positiva, negativa. E aí fazendo ligações químicas e aí produzindo moléculas. E a partir daí tudo funciona. Energia, vibração e frequência. Como dizia Nikola Tesla, um grande gênio. Não é? Esses caras aí, né? Pelo amor de Deus, cara. É o que diferencia a Terra dos outros corpos celestes é que aqui tem tudo que lá não tem. É justamente por isso que ela não é esférica. Por isso que ela é plana, é um reino. Vamos lá. Isso eu acho. Mas é porque ele se baseou na Bíblia, né? Na criação do Gênesis. Não, eu acho que é mais fácil a questão da perspectiva mesmo, viu? A perspectiva. O fato de um lado... Peraí, eu acho que o Renato 38 deu uma cortada neles, porque ele achou meio absurdo esse conceito, né? De todos são esféricos, só a Terra é plana. Então ele achou meio absurdo, ele cortou. Porque ele viu que isso aí é idiotice. Mas aí eles falam da Bíblia. Vamos lá, gente. Os aspectos que envolvem o meu canal. Quem vê aqui, você vê experimentos, observações, experimentos que ninguém responde. Estou esperando a resposta do experimento do CO2 até hoje, que desmascara a gravidade e o empuxo. Estou esperando até hoje uma resposta de um doutor. Ninguém fala nada. Aí, eles falam que a Terra plana baseado na Bíblia. Cara, nas Escrituras a Terra é plana sim. Vários textos de Gênesis e Apocalipse apontam para uma Terra plana, para um reino plano. Isso é fato. Mas não é o que nós abordamos aqui corriqueiramente. Pode ser que abordemos esse tema, mas a maioria, 99% do meu conteúdo é ciência, tá? E lógica, observação, experimentos. Se você pegar o livro de Jó, realmente, Jó 38:5 diz lá que a figura do próprio Criador que desceu no redemoinho diz que esticou sobre a terra um cordel. Ora, é o básico, né? A água é plana, a água é nível. Isso é a física da água. Ok? A água não se molda em objetos esféricos. A não ser se for por algo bem pequeno por tensão superficial. Fora isso, não dá. Agora, quando você vê... então ele fala que esticou sobre a terra um cordel. Isso o que é um cordel? Coisas que o pedreiro usa para nivelar. Ele está demonstrando aí, né? Está demonstrando de forma... fazendo uma alusão, né? Para você entender como é a forma da terra. Ele fala em Jó 38:14 também que a terra toma forma como barro sobre o sinete. E se você vê como barro fica sobre o sinete, você vai entender como é a forma da terra. Ele está fazendo uma alusão de como é a forma da terra e de como ele a criou. É o próprio Deus que desceu no redemoinho e foi conversar com Jó. Ok? Sim, nas escrituras, o cara que se diz tão leitor da Bíblia e tal, vai entender, né? Tudo bem, pode não concordar. Aí você vai dizer assim, eu não concordo com a Bíblia está errada, não quero nada da Bíblia. Aí é um problema seu, tá? Aí sim, é mais honesto. Mas na Bíblia, nas Escrituras, a terra plana está de Gênesis e Apocalipse. Isso é fato. A forma como o Pai construiu a terra é plana. Isso aí não tem como negar. A não ser que você pode negar as Escrituras. Eu nego. Dane, isso é um problema seu. Agora, que lá isso tá? Então vamos ver aqui o que ele continua falando agora. Ele cortou os caras porque eles viram que os caras falaram não tinha lógica, era né, um absurdo. Aí ele cortou logo para falar outra coisa. Vamos ver. Em cima você vê uma coisa e embaixo você vê outra. Se ele fosse plano, você ia ver a mesma coisa de cima, não é isso ou não? Verdade. Então, a perspectiva. Você vê o Cruzeiro do Sul aqui e você não vê a Estrela Polar, né? Já expliquei. Já expliquei, né? Isnel Descartes explicou isso há mais de 400 anos. Se você for para o hemisfério norte, você vê a Estrela Polar. Inclusive a Lua. Se a Lua tivesse num plano, todo mundo ia ver a mesma face da Lua. E é o que vemos.
Alguém vê a outra face da Lua? Não. Cada posição que você tá, você vê uma... A gente tá falando... Meu Deus, agora tu vê a outra face da Lua? Quando você está em outro lugar? Ou a gente vê sempre a mesma face da Lua voltada para nós? É isso que dá o cara não ter conhecimento. Agora, se ele está falando sobre a inversão da imagem, como eu falei, desenhe no teto número 6, fica do lado de cá, você vai ver 6. Vai pro lado de lá, você vai ver 9. É a inversão. Pode. E o seu quarto não é esférico. Seu quarto não é uma bola, seu quarto é um piso plano. Cara, que lógica é essa, cara? É por isso que eu falo, cara. Quando eu não sei de um assunto, eu me calo. É melhor. Eu vou conversar de economia, vou discutir, debater economia com o Renato 38? Não. Vou debater como se faz uma perícia criminal? Não. Vou debater com ele sobre Bitcoin? Não. O cara é especialista pra cacete nesses assuntos. Agora, se você não sabe o que você está falando, você não queira abraçar o mundo, cara. Quando alguém te perguntar, você fala, eu não sei sobre esse assunto. É melhor ser humilde, porque falar esse bando de besteiras e atrocidades, né, parece que você quer falar por ego, né? Ah, eu quero falar que eu entendo de tudo. Mas aí passa vergonha. Passa essa vergonha aí, entendeu? Esse cara refutou o terraplanismo em 2 minutos. O 38 ele não tem como. A perspectiva, pô. Acabou com o terraplanismo. O cara é enciclopédia. Aqui, a Lua tá aqui, todo mundo vê a mesma face da Lua. O que eles falam? Por que eles não aceitam? O sacana é assim. E todo mundo não vê a mesma face da Lua? Já, engraçado é o pessoal ovulando aí, não entenderam porra nenhuma, né? Um bando de imbecis. Desculpa, cara, é imbecil. Aí não entenderam bosta nenhuma do que ele falou, porque o que ele já falou já foi uma atrocidade, mas eles não entenderam merda nenhuma e continuaram lá. Refutou a terra banho em 2 minutos. Meu Deus, cara. Que mundo é esse que nós estamos vivendo que nem a lógica funciona? Que isso, cara? É brincadeira. Eu acho que até o 38 ficou meio constrangido, né? Com o que os caras falaram, você viu que ele ficou meio sem graça. Ficou falando a mesma parte da Lua. Ficou meio sem graça, cara. Porque o que ele falou não tem lógica nenhuma, né? Acho que nem pra ele mesmo. Entendeu? Cientista astrônomo não consegue refutar o Superxandão em 15 lives. Ele tá falando do Sérgio. Cientista astrônomo consegue refutar o Superxandão em 15 lives. O 38 em 2 frases. Nossa senhora, o 38 em 2 frases. O Sérgio Sacani refuta quem, cara? Sérgio Sacani refuta quem? Sérgio Sacani é um corredor, não aceita um debate, não aceita nada, corre dos debates. Eu tenho pra mim que ele foi convidado pro debate comigo no SBT, não é tudo nosso. Tenho pra mim, mas que ele correu quando soube que seria o J. Martins, e depois quando soube que era eu. Tenho quase certeza que ele foi convidado, tá? Não tenho certeza absoluta, mas eu ouvi um papo de bastidores lá que ele não quis ir, porque ele correu, ele corre de debate. Porque ele sabia que ia passar vergonha em rede nacional. Aí mandou, coitado, um professor de física lá para fazer esse papel e quem passou a vergonha foi ele. No lugar do Sérgio Sacani, porque ele é covarde. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. E o céu tá aqui. Como é que desse lado você vê uma estrela que tá aqui? E não, eu tô dizendo. Mas a ideia da criação. O que eles falam sobre isso? Você cita muito a Bíblia. O que eles falam sobre isso? Não sei. Então, se você não sabe, não fala, cara. Se você não sabe, não fala, cara. Entendeu? Se você não conhece sobre refração da luz, sobre ótica, o que acontece quando um raio de luz passa por meios, né? O que acontece com esse raio? Né? Se ele está indo do mais denso para o menos denso, ele acelera se afastando da normal, atinge um ângulo maior do que o ângulo limite, causando a reflexão total. Se ele passa do menos denso para o mais denso, acontece o contrário, ele desacelera, se aproximando da normal. Cara, se você não sabe sobre as coisas, então não fale. Entendeu? Não fale. Não sei, ele fala, não sei. Então não fala, cara. Porra. E a ideia da criação? Gênesis e etc. Jesus fala através de parábolas ou concretamente? Boa. Jesus é Deus? Ele fala através de parábolas ou concretamente? Ele fala através de parábolas fazendo alusão com a realidade. A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste.
Vê como é. Ele está falando por parábola, o próprio Deus que desceu no redemoinho está fazendo uma parábola, mas fazendo uma alusão com a realidade. Porra, cara. Aí é fazer um contorcionismo lógico para tentar explicar o que é inexplicável, tá? A Terra foi criada no primeiro dia e o Sol no quarto. Em torno de que a Terra girava? Tudo foi criado para a Terra. Aí eu já vi um boçal aí falar, e o que girava em cima da Terra então? Mas tudo foi criado para a Terra. No modelo do globo, o Sol veio primeiro, para que a gravitação solar pegasse aquela poeira cósmica, né? Nuvens de gás e poeira, e fosse formando a Terra. Então o Sol vem primeiro, no modelo do globo. Na Terra plana, a Terra vem primeiro, e tudo foi criado para servir a Terra. Então se a Terra foi criada no primeiro dia, o Sol no quarto, por isso. Então no próprio Gênesis já mata. Agora, você falar que ele fala por parábolas, sim, Cristo falava por parábolas para atestar a realidade, para fazer uma alusão com a realidade. Cara, que contorcionismo lógico, né? Teológico. Brincadeira, né? Ah, caralho. Assim, entendeu? Porque tem uns caras que falam, Jesus é Deus ou não? Ele é Deus, mas é através de parábolas. Ele fala através de concretamente ou através de parábolas que são metáforas ilustrativas? Perfeitamente, é isso. Mas ilustrativas que não representam a realidade, ilustrativas que não servem para nada. Então, Jesus falava por parábolas ilustrativas que não serviam para nada, que não servem para demonstrar a realidade. Cara, que loucura, bicho. Aí você perdeu o ponto comigo agora pra cacete, cara. Continuo sendo seu fã por outras questões, mas nesse caso aí, cara, tu tá fazendo um contorcionismo lógico com as escrituras. E isso é grave. Como é que Deus vai dizer para um cara de 3.000 anos atrás? Boa, 3.000 aí você sim. me presta esse celular? Finalmente. Todos os animais cabem aqui. Todos os animais cabem nesse copo aí. O DNA é um volume. Todo o DNA de todos os animais que existem nesse planeta cabe nessa água aí. Se for uma molécula de DNA de cada animal, né? Como é que ele vai dizer que... Na linguagem da época. Esse é o mal dos caras. Eu vou parar por aqui porque já tem muito tempo de vídeo. Daqui a pouco ele vai cortar para outra coisa ali de Anunnaki. Mas é esse contorcionismo lógico que me incomoda, sabe? Essa coisa de dizer que o profeta ele era menos sábio do que alguém de hoje. Que Jeremias, que Isaías, que falavam com o próprio pai frente a frente, que, sabe, que viam o pai, como Jó. Como diz que no próprio texto de Jó, que ele desceu no redemoinho e contou tudo para Jó, dizer que aqueles caras eram menos sábios do que ele, por exemplo. Como eu digo, né, os antigos babilônios criaram o ciclo de Saros, que são as previsões dos eclipses solares e lunares para milhares de anos à frente. Eles nunca tinham ouvido falar em bola, acreditavam que a Terra era plana. Como eles fizeram essas previsões? Eu sei como, né? Basta observar a ciclicidade do evento. Mas dizer que aqueles caras eram menos sábios, né, do que... Imagina os profetas. Cara, isso aí é um contorcionismo, é de uma falta de lógica terrível. O 38 achar que é mais sábio que Jeremias, que Isaías, né, que Ezequiel... 38 ter essa petulância de achar que ele sabe mais que esses caras, do que aqueles caras lá que conversavam com o próprio pai. Complicado, né, gente? Mas é isso. Um abraço e até a próxima.